Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o hipotireoidismo. O que seria o hipotireoidismo? Nós temos hipotireoidismo quando nós temos uma redução na produção e uma redução na secreção dos hormônios tireoidianos. Nós podemos classificar o hipotireoidismo em hipotireoidismo primário, quando nós temos uma doença na própria tireoide, ou seja, a tireoide ela perde a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. E podemos ter um hipotireoidismo secundário, quando temos um problema na hipófise, a hipófise perde a capacidade de produzir o TSH, e não produzindo o TSH, nós não temos o estímulo do próprio TSH na produção hormonal tireoidiana. E podemos ter um hipotireoidismo terciário, que é quando temos um comprometimento na produção do TRH. O TRH é produzido no hipotálamo e tem a função de estimular a produção e liberação do TSH hipofisário. E, consequentemente, o TSH hipofisário vai até a tireoide e estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Vamos lembrar rapidamente aqui da fisiologia hormonal da tireoide. Eu tenho, então, como eu já comentei, o TRH hipotalâmico, que é produzido e liberado. Uma vez liberado, ele vai até a hipófise e estimula a hipófise a produzir o TSH. E o TSH vai até a tireoide e estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. A tireoide produz principalmente T4. 80% aproximadamente da produção hormonal da tireoide é T4, mas o hormônio ativo é o T3. Então, por isso, nosso organismo tem a capacidade de converter o T4 em T3. Imagine o seguinte, imagine que o coração está precisando de hormônio tireoidiano. Então, o T4 ele é produzido na tireoide, ele é transportado no plasma e ele chega ao coração. E lá no coração, nós temos algumas enzimas chamadas deiodinases ou desiodinases. E essas enzimas vão, então, converter o T4 em T3, já que o T3 é o hormônio ativo. Então, uma vez produzidos, esses hormônios vão fazer um feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, reduzindo a liberação do TSH hipofisário e do TRH hipotalâmico. Então, o T4 e o T3, principalmente o T4, ele chega lá na hipófise. Lá na hipófise, o T4 é convertido em T3 e esse T3, então, vai fazer o feedback negativo na hipófise, diminuindo a liberação do TSH. Isso ocorre também no hipotálamo. Lá no hipotálamo, o T4 é convertido em T3 e o T3 vai promover o feedback negativo, diminuindo a liberação do TRH. Então, eu tenho hipotireoidismo primário quando eu tenho um comprometimento da tireoide, hipotireoidismo secundário quando tem uma redução da produção e liberação do TSH, e o terciário quando tem uma redução da liberação da produção do TRH. O hipotireoidismo é mais comum nas mulheres, ele é 5 a 8 vezes mais comum nas mulheres. E quais são as principais causas de hipotireoidismo primário? Nas regiões onde nós temos uma ingestão adequada de iodo, onde temos uma suficiência de iodo, a principal causa de hipotireoidismo primário é a tireoidite de Hashimoto, a doença autoimune da tireoide. E nas regiões onde nós temos deficiência de iodo, uma ingestão diminuída de iodo, nesses locais a deficiência de iodo é a principal causa de hipotireoidismo. Então, para não esquecer, no hipotireoidismo primário eu tenho um comprometimento da tireoide, a tireoide perde a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. E quais são as principais causas de hipotireoidismo primário? Como eu já comentei, nas áreas com suficiência de iodo, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa. E nas áreas onde temos uma ingestão diminuída de iodo, a deficiência de iodo é a principal causa de hipotireoidismo. Indivíduos com hipertireoidismo, com doença de Graves, que foram submetidos ao tratamento com iodo radioativo, podem evoluir com hipotireoidismo após a realização desse tratamento. Nós podemos ter também hipotireoidismo primário congênito. A criança já nasce com hipotireoidismo. A ingestão excessiva de iodo também pode causar um bloqueio na produção hormonal tireoidiana.
Nós chamamos esse efeito de efeito Wolff-Chaikoff. Então, o excesso de iodo, uma ingestão excessiva de iodo, pode causar tanto o hipertiroidismo, esse excesso pode estimular a glândula a produzir mais hormônio, como pode também bloquear a produção hormonal da tireoide, efeito de Wolff-Chaikoff. Na tireoidite de Heidel, nós podemos ter também hipotireoidismo. Na tireoidite de Heidel, nós temos fibrose da tireoide e das estruturas adjacentes. Nesses casos, o indivíduo geralmente tem uma massa endurecida na tireoide, por promover uma fibrose das estruturas adjacentes. Comumente o paciente apresenta dispneia, disfagia, pode ter comprometimento do nervo laríngeo recorrente e evoluindo com Roux-Down. E o hipotireoidismo primário também é mais comum na síndrome de Down e na síndrome de Turner. Quando falamos de hipotireoidismo primário, devemos sempre lembrar de alguns medicamentos que causam comprometimento da função tireoidiana. 3 são os mais importantes que você não pode esquecer: amiodarona, lítio e interferon. Mas o hipotireoidismo também pode ocorrer quando utilizamos etionamida, tapazol. O tapazol é utilizado justamente no tratamento do hipertireoidismo, da doença de Graves. Ele diminui a produção hormonal da tireoide. Ele pode bloquear de forma excessiva essa produção hormonal, causando hipotireoidismo. O hipotireoidismo também pode ser causado pelo uso de quimioterápicos. Lembrar sempre: amiodarona, lítio e interferon. Se o paciente usa essas medicações, é sempre interessante você rastrear o hipotireoidismo. A amiodarona possui em sua composição alta concentração de iodo. E por isso, essa alta concentração pode causar hipertireoidismo, hipotireoidismo com efeito de Wolff-Chaikoff, e também a amiodarona pode causar uma tireoidite destrutiva da glândula tireoide. E o hipotireoidismo primário pode ocorrer também quando temos doenças infiltrativas. Nós podemos ter infiltração da tireoide. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando temos a sarcoidose, que é uma doença granulomatosa. A gente tem deposição de granulomas em vários tecidos. Podemos ter hipotireoidismo na hemocromatose, quando temos deposição de ferro na tireoide. E pode ocorrer também na esclerodermia, na amiloidose e na leucemia. Vamos responder essa questão. O uso de amiodarona pode causar hipotireoidismo, sim, hiper também. Hipotireoidismo e hipertireoidismo, essa é a alternativa mais adequada, pois a amiodarona pode causar os dois problemas e pode causar também uma tireoidite. Enfisema pulmonar e síndrome nefrótica não, por isso a alternativa correta, a alternativa C. No hipotireoidismo central, nós temos um comprometimento na produção do TSH e ou do TRH. Então, quando eu tenho um comprometimento na produção do TSH e do TRH, eu posso falar que esse indivíduo tem um hipotireoidismo central. Se eu sei que o comprometimento é na produção do TSH, eu tenho um hipotireoidismo secundário. E se eu sei, tenho certeza que o comprometimento é na produção do TRH, eu falo que esse indivíduo tem um hipotireoidismo terciário. E quais são as principais causas de hipotireoidismo central? Nós podemos ter tumores do sistema nervoso central que comprimem a hipófise, comprometendo a produção do TSH. Nós podemos ter a síndrome de Sheehan. A gente tem que lembrar que durante a gestação, a hipófise aumenta de volume e ela fica hipervascularizada. A síndrome de Sheehan ocorre quando eu tenho hemorragia durante o parto. E essa hemorragia pode ser grave a ponto da gestante ter uma hipotensão, ter uma instabilidade hemodinâmica. E essa hipotensão importante pode causar uma isquemia da hipófise. E a mulher evolui no pós-parto com diminuição da produção da prolactina, ela não consegue amamentar. Ela pode ter deficiência de ACTH e, consequentemente, uma insuficiência adrenal. Ela pode ter um comprometimento na produção do TSH e um hipotireoidismo central. Pode ter um comprometimento na produção do LH, do FSH e evoluir com amenorreia no período pós-parto. E pode ter também uma deficiência do GH, ou seja, na síndrome de Sheehan nós podemos ter um hipopituitarismo. Nós podemos ter deficiência, diminuição da produção do TSH na hipofisite linfocítica, que
que é um comprometimento autoimune, um processo inflamatório autoimune da hipófise. Alguns medicamentos podem causar também o hipopituitarismo, ou seja, uma disfunção da hipófise. Indivíduos, por exemplo, com tumores cerebrais que foram tratados com radioterapia, podem evoluir com hipopituitarismo, podem evoluir com deficiência do TSH. Na apoplexia hipofisária, nós temos isquemia ou hemorragia da hipófise, e ela pode evoluir com uma disfunção hormonal. Podemos ter também uma diminuição da produção do TSH em infecções do sistema nervoso central e em doenças infiltrativas da hipófise e ou do hipotálamo, como, por exemplo, doença de Wilson, onde temos acúmulo de cobre na hipófise, ou hemocromatose hereditária, quando temos acúmulo de ferro na hipófise. A principal causa de hipotireoidismo central são os adenomas hipofisários. Então, eu tenho um tumor benigno na hipófise e esse tumor comprime as células responsáveis pela produção do TSH. Importante lembrar, principal causa de hipotireoidismo central, adenomas hipofisários. E agora eu vou falar um pouco das manifestações clínicas do hipotireoidismo. Quando a gente pensa em hipotireoidismo, a gente lembra que o indivíduo geralmente tem lentidão em todos os processos. Tudo fica lento no hipotireoidismo. O raciocínio fica lento, o coração fica lento e a gente tem bradicardia, o intestino fica lento e o indivíduo tem constipação, os reflexos ficam lentos, tudo fica lento. Então vamos lá lembrar das principais manifestações clínicas do hipotireoidismo. Cansaço, indisposição e fraqueza, sonolência, alterações do humor, a depressão pode ocorrer em indivíduos com hipotireoidismo, principalmente nos idosos. Nós podemos ter intolerância ao frio, rouquidão, a pele pode ficar ressecada e descamativa, déficit de memória, dores articulares, madarose, queda de cabelo, macroglossia, ou seja, o aumento do volume da língua, hipertensão arterial diastólica, apneia do sono. Podemos ter a facies mixedematosa, que é característica do hipotireoidismo, redução da audição, síndrome do túnel do carpo, o intestino fica lento e por isso temos constipação. Podemos ter edema, hiporreflexia, ou seja, lentidão dos reflexos. Podemos ter alterações menstruais como oligomenorreia, amenorreia e menorragia. O coração fica lento e por isso temos bradicardia. Podemos ter discreto ganho de peso, galactorreia e infertilidade, dores musculares, redução do débito cardíaco, fraqueza da musculatura respiratória que pode evoluir com cansaço, principalmente aos esforços, dispneia aos esforços, disfunção erétil e diminuição de libido, ejaculação tardia. Nos casos mais graves, podemos ter coma mixedematoso e podemos ter também a encefalopatia de Hashimoto. Importante lembrar que a tireoidite de Hashimoto aumenta o risco do indivíduo evoluir com linfoma de tireoide. Ainda em relação às manifestações clínicas, a gente ouve muito aí na prática, na rua, que o hipotireoidismo causa ganho de peso. O hipotireoidismo não causa um ganho importante de peso. Então, o hipotireoidismo não é responsável pelo ganho de 10, 20 quilos. No hipotireoidismo, nós podemos ter um discreto aumento do peso. Isso pode ocorrer por redução do metabolismo e retenção hídrica. No aparelho cardiovascular, nós temos aumento da resistência vascular periférica, o que justifica uma hipertensão arterial diastólica. Ainda em relação ao aparelho cardiovascular, no hipotireoidismo nós temos redução do débito cardíaco. Isso pode descompensar arritmias cardíacas e pode também descompensar a insuficiência cardíaca congestiva. E nós podemos ter também o aparecimento do derrame pericárdico. No exame físico, nós podemos ter o aparecimento da facies mixedematosa, que se caracteriza por edema palpebral, palidez cutâneo-mucosa, a pele pode ficar amarelada e podemos ter também pele ressecada. Aqui, por exemplo, nós temos o edema palpebral característico do hipotireoidismo. E podemos ter também a madarose, que se caracteriza por uma perda da face lateral da sobrancelha.
Esse achado também é chamado de sinal da rainha Anne, então madarose pode ocorrer no hipotireoidismo. E como eu já comentei, ao exame físico no hipotireoidismo nós podemos encontrar redução da frequência cardíaca, bradicardia, edema, a pele fica seca e fria e ressecada. Podemos ter também a hipertensão arterial diastólica e os cabelos ficam ressecados e quebradiços. Vamos então resolver essa questão. Questão de 2020, assinale algumas características clássicas do hipotireoidismo. Câimbras pode ocorrer no hipotireoidismo, mas fasciculações musculares, confusão mental e prolongamento do QT são características de alterações do cálcio e por isso a alternativa A incorreta. Hipertensão com encefalopatia, hemorragia digestiva alta, hipoalbuminemia, hepatite fulminante. Lembrar que hemorragia digestiva alta e hipoalbuminemia são achados característicos de indivíduos com insuficiência hepática crônica, com cirrose. Alternativa B incorreta. Náuseas, vômitos, hipotensão, hiponatremia e hipoglicemia são achados característicos da insuficiência adrenal e por isso a alternativa C incorreta. Perda de peso, taquicardia, tremores, exoftalmia e bócio são achados característicos do hipertireoidismo. D incorreta, sobrou a alternativa E. Discreto ganho de peso, sonolência, queda de cabelo, aumento da pressão diastólica e bradicardia? Sim, são achados característicos do hipotireoidismo, por isso a alternativa E correta. Se o paciente tem uma doença autoimune, se ele tem uma tireoidite de Hashimoto, ele tem maior chance de ter outras doenças autoimunes. Isso é muito importante para a nossa prática diária. Se o indivíduo tem uma doença autoimune, ele tem maior chance de ter outras doenças autoimunes. Por isso, em indivíduos com tireoidite de Hashimoto, é interessante a gente pesquisar a presença de outras doenças autoimunes, como, por exemplo, doença celíaca, uma insuficiência adrenal de origem autoimune, o diabetes mellitus tipo 1 e outras doenças autoimunes. Agora eu vou falar um pouco da triagem do hipotireoidismo. O exame recomendado para a triagem é o TSH. Nas doenças tireoidianas, o TSH é o primeiro exame que se altera. Então, quando o indivíduo evolui com o hipotireoidismo, o primeiro exame que se altera é o TSH. Esse é o exame mais confiável para o rastreamento do hipotireoidismo. Em indivíduos assintomáticos, o rastreamento é um assunto bem controverso. Alguns autores recomendam o rastreamento universal. Outros autores recomendam o rastreamento a partir dos 35 anos de idade e nas gestantes. Se esse rastreamento inicial for normal, a gente pode fazer uma nova avaliação a cada 5 anos. E tem algumas condições onde é recomendado o rastreamento do hipotireoidismo. Nós devemos rastrear essa condição naqueles indivíduos com história prévia de hipotireoidismo, na presença de bócio, em indivíduos com sintomas típicos de hipotireoidismo, naqueles indivíduos com história prévia de tireoidite, com história familiar de doença tireoidiana, nos indivíduos com idade maior que 60 anos, naquelas pessoas com história prévia de radioterapia no pescoço ou no cérebro, ou seja, nas regiões próximas ao hipotálamo e hipófise, naqueles indivíduos que fizeram tratamento com iodo radioativo, naqueles indivíduos com alterações laboratoriais que possam indicar a presença do hipotireoidismo, ou seja, indivíduos com hipercolesterolemia, anemia, hiperprolactinemia, indivíduos com aumento da CPK, com hiponatremia e com aumento da homocisteína. Também vamos fazer o rastreamento, a triagem nos pacientes com pericardite ou derrame pleural, pacientes com outras doenças autoimunes, como eu já comentei. Sempre interessante rastrear o hipotireoidismo em pacientes com síndrome de Down e síndrome de Turner. Indivíduos que fazem uso de medicamentos que aumentam o risco de hipotireoidismo, aqueles indivíduos que fazem uso de lítio, amiodarona, interferon e talidomida. Naquelas pessoas com história prévia de tireoidectomia ou cirurgia no pescoço, pacientes com apneia do sono, demência e depressão, indivíduos submetidos à cirurgia cerebral e indivíduos com distúrbios hipofisários, ou seja, indivíduos com tumores hipofisários, que já tiveram traumatismo crânioencefálico, com hemocromatose ou com hipofisite linfocítica. Essas, então, são as principais condições onde devemos sempre rastrear
o hipotireoidismo. O exame, como eu já comentei de triagem, é o TSH. E quando eu tenho um TSH elevado, eu vou sempre pensar no hipotireoidismo primário. Se a minha glândula está doente, se ela não está conseguindo produzir hormônios de forma adequada, eu não tenho hormônio suficiente para fazer o feedback negativo na hipófise. E por isso o TSH aumenta. É mais ou menos o seguinte, para ficar mais fácil entender. Se a minha tireoide não funciona, a minha hipófise fica desesperada. Ela começa a aumentar a produção de TSH para tentar fazer a glândula voltar a funcionar de forma adequada. Então, até se prova o contrário, se eu tenho TSH elevado, eu vou sempre pensar no hipotireoidismo primário. Se eu tenho TSH elevado, eu vou repetir a dosagem do TSH, pois eu posso estar diante de um erro de laboratório ou de um aumento transitório do TSH. E vou também solicitar o T4 livre. Por que eu vou pedir o T4 livre? Porque o T4 livre ele não sofre influência dos níveis séricos de TBG, que é a globulina transportadora dos hormônios tiroidianos. Se eu tenho alguma condição onde eu aumento a produção da TBG, como por exemplo na gravidez, se eu fizer a dosagem do T4 total, o meu T4 total vai estar alto. Ele está alto não é porque eu estou produzindo muito T4, é porque a minha TBG aumentou. Então, o T4 livre é sempre recomendado, pois ele não sofre influência dos níveis séricos de TBG. Lembrando que o T4 livre é aquele T4 que não está ligado à proteína plasmática transportadora. E o T4 total é a soma do T4 livre mais o T4 ligado à TBG. E aí, a gente deve pedir ou não o T3 na avaliação do hipotireoidismo? Eu posso pedir se eu quiser. Mas essa avaliação não é importante. Por quê? O T3 é o hormônio ativo. Então, quando eu tenho hipotireoidismo, quando a minha glândula tireoide diminui a produção dos hormônios tiroidianos, o meu organismo compensa essa diminuição aumentando a conversão do T4 em T3. Então, no hipotireoidismo, eu geralmente tenho TSH alto, hipotireoidismo primário, TSH alto, T4 baixo e T3 normal, porque o meu organismo compensa essa diminuição na produção, aumentando a conversão do T4 e T3. Então, o T3, ele só vai estar diminuído nas fases avançadas do hipotireoidismo. E por isso, não há necessidade de se fazer a dosagem do T3. Mas se eu quiser, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Em relação ao laboratório, no hipotireoidismo primário, eu tenho um comprometimento da tireoide. A minha tireoide não consegue produzir de forma adequada o T4 e por isso eu não tenho o feedback negativo na hipófise. Por isso o meu TSH estará alto. É como eu comentei, é como se fosse o seguinte, a minha hipófise percebe que a tireoide não está funcionando de forma adequada e aumenta a produção de TSH para tentar fazer a glândula tireoide voltar a funcionar de forma adequada. Então, no hipotireoidismo primário, para não esquecer, eu tenho TSH aumentado e T4 livre baixo. Questão, mulher de 37 anos apresentando irregularidade menstrual, alopécia e transtorno do hormônio. Os exames laboratoriais mostraram um TSH bem aumentado de 12 e um T4 livre baixo. Qual o diagnóstico mais provável? Se eu tenho um TSH aumentado e T4 livre baixo, eu tenho um hipotireoidismo primário. Quais são as principais causas? Tireoidite de Hashimoto e deficiência de iodo, e por isso a alternativa correta, a alternativa A, eu tenho então a tireoidite de Hashimoto causando o hipotireoidismo primário. Paciente feminino de 65 anos apresenta fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, depressão, menorragia, rouquidão, pele seca e áspera, bradicardia e reflexos tendinosos profundos lentos, ou seja, tem manifestações clínicas típicas do hipotireoidismo. Assinale as mais prováveis alterações laboratoriais encontradas. O hipotireoidismo primário é a principal causa de hipotireoidismo. O hipotireoidismo central é raro. Então, nesse caso, a gente vai pensar sempre no hipotireoidismo primário. No hipotireoidismo primário, eu tenho comprometimento da tireoide, diminuição do T4 com aumento do TSH. Alternativa A, TSH diminuído e T4 é elevado? Não.
esse é o achado característico do hipertiroidismo. TSH aumentado e T4 diminuído? Sim, característico do hipotiroidismo primário. TSH normal e T4 aumentado não, e TSH diminuído com T4 diminuído, esse é o achado laboratorial típico do hipotiroidismo central. Então, essa paciente ela poderia ter um hipotiroidismo central, só que como o hipotiroidismo primário é mais comum que o central, a alternativa correta, a alternativa B. E no hipotiroidismo central, eu tenho um comprometimento da produção do TSH. Não tendo TSH, eu não tenho estímulo para a produção hormonal tiroidiana. Então, no hipotiroidismo central, eu tenho TSH baixo com T4 baixo, ou TSH normal com T4 baixo. Ah, mas por que eu posso ter um TSH normal com T4 baixo? É porque aquela quantidade de hormônio produzido pela hipófise não é suficiente para fazer a glândula tireoide funcionar. Então, por isso, no hipotiroidismo central, eu posso ter um TSH normal com o T4 baixo. Eu posso até ter também um TSH alto com o T4 baixo. Isso é raríssimo. E isso ocorre quando temos a produção de um TSH biologicamente inativo. A hipófise produz um TSH biologicamente inativo e esse TSH ele não consegue estimular a produção hormonal da tireoide. Mas o mais importante é a gente lembrar que no hipotiroidismo central eu tenho TSH baixo ou normal com T4 baixo. E em raríssimos casos, nós podemos ter um TSH alto com T4 baixo. Considere dois pacientes. O primeiro tem um TSH de 6,8, um TSH aumentado, já que o valor de referência é de 0,5 a 5, e um T4 também alto, já que o valor de referência é de 0,9 a 1,8. Se eu tenho TSH alto com T4 alto, o que eu vou pensar? Que eu estou produzindo muito TSH na hipófise, e esse excesso de TSH está hiperestimulando a glândula tireoide. Então, eu tenho um hipertiroidismo central. Provavelmente, eu tenho um tumor hipofisário produtor de TSH. E esse excesso de TSH está estimulando a glândula tireoide a produzir muito T4. Então, o primeiro paciente tem um hipertiroidismo central. E o segundo paciente tem um TSH normal com T4 baixo. Se eu tenho um TSH normal com T4 baixo, eu vou pensar no seguinte: a glândula hipófise está até produzindo hormônio, mas essa quantidade de TSH não está sendo suficiente para estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios tiroidianos. Então, nesse caso, eu vou pensar no hipotiroidismo central. Então, primeiro caso, hipertiroidismo central, e o segundo, hipotiroidismo central, alternativa correta, alternativa D. E quais são os valores de normalidade do TSH e do T4 livre? O TSH, valor de normalidade, varia de 0,5 a 4,5, em outros laboratórios de 0,5 a 5 miliunidades por litro. E o T4 varia de 0,8 a 1,8 nanogramas por decilitro. Alguns autores defendem que o valor de normalidade do TSH é aquele valor que varia entre 0,5 e 2,5, mas isso não é consenso na literatura. Importante lembrar que os idosos podem evoluir com aumento fisiológico e progressivo do TSH. Então, muitas das vezes, nós temos idosos com TSH aumentado e T4 livre normal. E nem sempre esses pacientes devem ser tratados, porque, como já comentei, nós temos, em alguns casos, um aumento fisiológico do TSH com o envelhecimento. Em relação à etiologia, nós podemos, às vezes, solicitar alguns exames para investigar a causa do hipotiroidismo. Quando a gente suspeita, por exemplo, do hipotiroidismo de origem autoimune, da tireoidite de Hashimoto, nós podemos fazer a dosagem de alguns autoanticorpos. O principal autoanticorpo da tireoidite de Hashimoto é o antitireoperoxidase ou antiperoxidase, também chamado de anti-TPO. O anti-TPO ele está positivo em 90 a 100% dos indivíduos com tireoidite de Hashimoto. E o outro autoanticorpo que pode estar positivo na tireoidite de Hashimoto é o anticorpo antitireoglobulina. Ele é obrigatório na avaliação dos pacientes com hipotiroidismo? Não. Se você tem um paciente com hipotiroidismo franco, com hipotiroidismo clínico, com TSH aumentado, T4 livre baixo, a dosagem do anti-TPO não vai mudar em nada o tratamento do paciente. Então, ele nem sempre é necessário
você vai pedir se você tiver dúvida, se você quiser mesmo investigar a etiologia do hipotireoidismo. A dosagem dos autoanticorpos é mais importante naqueles pacientes com tireoidite, em que você quer investigar a causa da tireoidite, naqueles indivíduos com bócio e função tireoidiana normal, nos pacientes com hipotireoidismo subclínico. O indivíduo com hipotireoidismo subclínico e anticorpo positivo, ele deve ser tratado. Então, a dosagem do autoanticorpo no hipotireoidismo subclínico é muito importante. E nós também devemos fazer a dosagem do autoanticorpo naquelas mulheres com eventos recorrentes de abortamento. Nós temos algumas condições onde nós temos um TSH aumentado e o indivíduo não tem hipotireoidismo. Isso pode ocorrer quando temos resistência ao TSH, ou seja, a hipófise produz o TSH, só que o TSH ele não é biologicamente ativo, ou nós temos uma resistência do TSH em seu receptor. Então a hipófise aumenta a produção de TSH para tentar vencer essa resistência. Nós podemos ter também um aumento do TSH quando temos resistência, uma redução da sensibilidade ao T3. O T3 não é um hormônio ativo, não é um hormônio que vai atuar no receptor do hormônio tiroidiano. Se eu tenho uma resistência ao hormônio tiroidiano, ao T3, eu não consigo fazer o feedback negativo lá na hipófise. E por isso o meu TSH vai aumentar. E eu posso ter um aumento do TSH nos tumores hipofisários, nos adenomas hipofisários produtores de TSH. Nesses casos, como eu aumento a produção de TSH, esse excesso de TSH vai estimular a produção dos hormônios tiroidianos e por isso eu vou ter TSH aumentado e T4 livre aumentado. Importante lembrar que a biotina, o uso de biotina, que é muito utilizado, por exemplo, em indivíduos com queda de cabelo, a biotina pode interferir nos resultados de exames laboratoriais da tireoide. O uso de altas doses de biotina pode causar uma redução do TSH e um aumento do T3 e do T4. Essas alterações não são reais, mas podem nos confundir quando a gente vai avaliar os exames laboratoriais. Por isso, a biotina deve ser suspensa 48 horas antes da coleta dos exames laboratoriais. E no hipotireoidismo nós podemos ter outras alterações laboratoriais. Nós podemos ter, por exemplo, isso no hipotireoidismo descompensado. Nós podemos ter hipercolesterolemia, com aumento principalmente do LDL colesterol. No hipotireoidismo, nós podemos ter alterações no metabolismo do colesterol, com menor expressão dos receptores de LDL no fígado. Tendo menor expressão de receptores de LDL no fígado, eu vou ter uma menor captação hepática do LDL circulante. E por isso o meu LDL aumenta. Então, o hipotireoidismo descompensado pode evoluir com hipercolesterolemia. Diante de um paciente com hipercolesterolemia, é sempre interessante avaliar a função tiroidiana. Se ele tem hipotireoidismo e hipercolesterolemia, o próprio tratamento do hipotireoidismo pode resolver a hipercolesterolemia. Em indivíduos com hipotireoidismo primário, nós podemos ter também aumento da prolactina. No hipotireoidismo primário, eu tenho redução do hormônio tiroidiano, consequentemente, eu tenho aumento do TSH, já que eu não tenho o feedback negativo, e tenho aumento do TRH. O TRH em excesso, ele estimula a produção e a liberação hipofisária de prolactina. Então, a hiperprolactinemia pode ser causada por um hipotireoidismo primário. Então, diante de um paciente com hiperprolactinemia, avalie a tireoide. Se ele tem hipotireoidismo primário, o tratamento do hipotireoidismo consegue reverter essa hiperprolactinemia. Nos indivíduos com hipotireoidismo, podemos ter também uma anemia, que na maioria das vezes é uma anemia normocítica normocrômica, mas o hipotireoidismo pode estar associado à anemia perniciosa, que é uma doença de origem autoimune, onde nós temos um comprometimento na absorção da vitamina B12. Nesses casos, o indivíduo pode ter uma anemia macrocítica e hipercrômica. Podemos ter também no hipotireoidismo um aumento da CPK. Esse aumento ocorre em 57 a 90% dos pacientes e ocorre por uma miopatia do hipotireoidismo, que pode até mesmo causar uma rabdomiólise. Nós podemos ter lesão da célula muscular, que pode evoluir com insuficiência renal.
A ultrassonografia nem sempre é necessária nos pacientes com hipotireoidismo e a realização desse exame está mais indicado nos pacientes com bócio e para avaliação e diagnóstico dos nódulos de tireoide. O tratamento do hipotireoidismo é feito com levotiroxina, é feito com a reposição do T4. E nós devemos fazer a reposição do T3. Esse é um assunto muito controverso. Por quê? Teoricamente, a partir do momento que você dá o T4 para o paciente, o próprio organismo do paciente pode converter o T4 em T3. Estudos mostram que a reposição apenas do T4 é suficiente para manter níveis adequados do T3. Então, na teoria, não se recomenda repor o T3, porque o nosso próprio organismo pode converter o T4 no T3. E também estudos que compararam indivíduos com reposição de T4 isoladamente com... Então, assim, foram feitos estudos que fizeram o seguinte. Eles pegaram pacientes apenas repondo T4 e pacientes repondo T4 e T3. E esses estudos mostraram que não houve superioridade da associação dos dois hormônios na melhora dos sintomas. Então, por tudo isso, geralmente se recomenda apenas a reposição do T4, pois sempre que o organismo precisar do T3, ele converte o T4 em T3 por meio das deiodinases, da desiodinase. Quando é que a gente pode considerar a reposição do T3 e a gente deve ter o maior cuidado para repor T3? Nós não temos T3 disponível no mercado, nas farmácias. Então, quando a gente vai repor T3, a gente tem que mandar manipular. E qualquer erro no T3 pode ser fatal para o paciente. Se a farmácia de manipulação errar na dose e a gente utilizar uma dose excessiva de T3, o paciente pode evoluir, por exemplo, com uma arritmia cardíaca. Quando é que a gente pode considerar o uso de T3 e T4? Nos pacientes com hipotireoidismo por tireoidectomia total, nos pacientes com hipotireoidismo por iodo radioativo, naqueles indivíduos com níveis de T3 no limite inferior da normalidade e nos indivíduos com deficiência de desiodinase, ou seja, eles não conseguem converter o T4 e T3. A gente não deve utilizar a terapia combinada em cardiopatas pelo risco de arritmias e também não devemos utilizar a terapia combinada em gestantes. Qual é a dose de levotiroxina que a gente vai utilizar no hipotireoidismo franco, no hipotireoidismo clínico, que é quando temos TSH aumentado e T4 livre baixo, ou TSH baixo e T4 livre baixo, isso no caso do hipotireoidismo central. A dose da levotiroxina no hipotireoidismo central varia de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo por dia. Iniciando o tratamento, o paciente deve ser reavaliado a cada 4 a 6 semanas. E a gente vai ajustar a dose da levotiroxina até que o paciente tenha normalização do TSH e do T4. E alguns autores recomendam que você deixe o TSH abaixo de 2,5. Isso também não é um consenso. Sempre que eu tenho um indivíduo que está tratando o hipotireoidismo primário, ele está usando a levotiroxina, eu repito o exame e o TSH está aumentado, isso indica que a dose da levotiroxina está baixa. Então, sempre que eu tenho um TSH alto, mesmo com o uso de levotiroxina, eu devo sempre aumentar a dose da levotiroxina. Agora, se eu tenho um indivíduo usando levotiroxina e o TSH suprimido, o TSH baixo, isso indica que eu estou dando uma dose excessiva para o paciente. Ou seja, aquela dose que eu estou dando está fazendo um feedback negativo exagerado na hipófise, e por isso meu TSH está diminuído. Então, se eu tenho um indivíduo usando levotiroxina e durante o acompanhamento eu observo que o TSH está suprimido, eu devo reduzir a dose da levotiroxina. Então, se eu estou usando levotiroxina de forma adequada, o paciente está usando, está aderindo ao tratamento, e na minha nova avaliação, esse indivíduo tem um TSH aumentado, um TSH entre 5 e 10 miliunidades por litro, eu devo aumentar a dose da levotiroxina em 12,5 a 25 microgramas por dia. Se esse indivíduo, mesmo com o uso de levotiroxina, tem um TSH maior que 10,
Eu vou aumentar a dose da levotiroxina em 25 a 50 microgramas por dia. Agora, se eu tenho um TSH suprimido, um TSH entre 0,05 e 0,3, eu vou reduzir a dose em 12,5 a 25 microgramas por dia. E se o meu TSH está mais suprimido ainda, menor que 0,005, eu vou reduzir a dose em 25 a 50 microgramas por dia. Então, eu começo o tratamento e vou reavaliar esse paciente em 4 a 6 semanas, ou seja, com 30 dias. Dependendo do valor do TSH, eu vou aumentar ou diminuir a dose. Eu reavalio em 30 dias. Eu vou reavaliando esse indivíduo a cada 4 a 6 semanas até que eu obtenha a normalização do TSH e do T4 livre. Importante lembrar que em idosos e em cardiopatas, eu devo fazer um aumento cuidadoso da dose. É sempre interessante a gente iniciar com uma dose menor, uma dose diminuída, às vezes 12,5, 25, no máximo 50 microgramas por dia, e eu vou aumentar essa dose aos poucos, aumentando a dose em 12,5 a 25 microgramas a cada 3 a 5 semanas. Isso você não pode esquecer. Em idosos e cardiopatas, quando eu vou iniciar o tratamento do hipotiroidismo, é sempre interessante iniciar doses baixas e eu vou aumentar progressivamente a dose da levotiroxina. Se eu uso em cardiopatas e idosos desde o início doses altas, eu posso desencadear o aparecimento de uma angina, de um infarto agudo do miocárdio e de arritmias cardíacas. E qual é a meta do meu tratamento? Quando eu tenho um hipotiroidismo primário, a meta é a normalização do TSH e do T4 livre, principalmente do TSH. Então eu vou ajustar a dose do remédio a cada 4 a 6 semanas até a normalização do TSH. Normalizei do TSH, eu vou manter a dose da levotiroxina. Já naquele indivíduo com hipotiroidismo central, ele já tem deficiência do TSH, então não vou poder usar o TSH como parâmetro de controle da doença. No hipotiroidismo central, meu parâmetro de controle vai ser o T4 livre. Eu vou ajustar a dose da levotiroxina até que o indivíduo tenha T4 livre no limite superior da normalidade, ou seja, o normal não é de 0,8 a 1,8, então eu vou ajustar a dose da levotiroxina até obter, por exemplo, um T4 livre de 1,6, 1,7, ou seja, valores bem próximos de 1,8. A partir do momento que eu consigo chegar a essa normalização dos parâmetros, seja a normalização do TSH no hipotiroidismo primário, ou a normalização do T4 livre no hipotiroidismo central, eu posso fazer essa reavaliação anualmente. O paciente vai manter aquela dose da levotiroxina e eu vou fazer uma nova avaliação em um ano. E quando é que eu vou fazer uma nova avaliação antes de um ano? Se o paciente apresentar manifestações clínicas típicas do hipotiroidismo ou alterações laboratoriais que indiquem que a dose da levotiroxina não está adequada, eu vou fazer uma nova avaliação da função tireoidiana. Importante comentar também que em algumas situações, geralmente eu preciso aumentar a dose da levotiroxina. A dose da levotiroxina geralmente deve ser aumentada na gestação. Se recomenda um aumento em 30% da dose da levotiroxina assim que a mulher fique grávida. Isso, como é que você pode obter um aumento de 30%? Dobrando a dose da levotiroxina em 2 dias da semana. Geralmente precisamos de uma dose maior da levotiroxina quando o indivíduo ganha peso e em condições onde a gente tem um comprometimento na absorção da levotiroxina. Isso pode ocorrer, por exemplo, em indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, em indivíduos com doença celíaca. E também temos que ficar atentos quando o indivíduo utiliza medicamentos que aumentam o metabolismo da levotiroxina. Esse metabolismo da levotiroxina pode estar aumentado quando utilizamos rifampicina, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital. A levotiroxina deve ser utilizada sempre em jejum, 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Se o indivíduo não consegue utilizar em jejum de manhã, nós podemos utilizar à noite, pelo menos 2 horas após a última refeição desse indivíduo.
E é importante lembrar também que alguns medicamentos podem alterar a absorção da levotiroxina. Inibidores da bomba de prótons, sulfato ferroso, ciprofloxacina, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, haloxifeno e sucralfato, todos esses medicamentos podem comprometer a absorção da levotiroxina e por isso a levotiroxina deve ser utilizada isoladamente, não deve ser utilizada no mesmo horário desses outros medicamentos. Temos aqui uma mulher de 78 anos, portadora de cardiopatia isquêmica, e ela se queixa de adinamia, sonolência, queda de cabelo e unhas quebradiças. Os exames laboratoriais mostram um TSH aumentado de 11 com T4 livre baixo, ou seja, ela tem um hipotireoidismo clínico, um hipotireoidismo franco. Esses exames foram repetidos e confirmados. Sobre esse quadro clínico, assinale a alternativa correta. O tratamento com reposição de levotiroxina deve ser iniciado de forma cautelosa devido à cardiopatia isquêmica, alternativa correta. Em idosos e cardiopatas, vão sempre começar com doses baixas e aumentando progressivamente a dose da levotiroxina. Então, vamos supor que se você tem um idoso cardiopata e você calculou e a dose que ele necessita é a dose de 100 microgramas por dia. Você não vai começar com 100. Você vai começar com 12,5, 25, no máximo 50 e vai aumentar a dose a cada 3 a 5 semanas até chegar nessa dose adequada, sempre monitorando com exames laboratoriais para evitar um hipertireoidismo por doses excessivas de hormônios tireoidianos, pois isso pode descompensar a cardiopatia desses pacientes. B. Trata-se de um hipotireoidismo subclínico incorreta. No hipotireoidismo subclínico, nós temos TSH aumentado com T4 livre e normal. E nesse caso aqui, nós temos hipotireoidismo franco. TSH aumentado com T4 livre baixo. A deficiência nutricional de iodo é a causa mais comum em pacientes desenvolvidos. Em pacientes desenvolvidos, nós temos uma ingestão adequada de iodo, nós temos iodosuficiência. Em países com iodosuficiência, a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto e por isso a alternativa é incorreta. A tireoidite de Hashimoto nunca é acompanhada de outras doenças autoimunes, incorreta. Se o indivíduo tem uma doença autoimune, ele tem mais chance de ter outras doenças autoimunes, por isso a alternativa correta, a alternativa A. Em idosos e cardiopatas, vamos sempre começar com doses mais baixas e vamos aumentar progressivamente a dose da levotiroxina. Mulher de 45 anos comparece ao ambulatório para mostrar exames de rotina. Encontra-se assintomática, praticando atividade física regularmente e seguindo rigorosamente as orientações dietéticas prescritas pela nutricionista. Apresenta os seguintes exames laboratoriais: colesterol total bem alto, de 286, e um LDL muito alto. E ela tem também hipotireoidismo, ela tem um TSH aumentado e um T4 livre baixo. O tratamento nesse momento é levotiroxina e fibrato, levotiroxina e estatina, levotiroxina, estatina e fibrato ou só estatina. Lembrar que uma das principais causas de hipercolesterolemia é o hipotireoidismo primário. Então, quando você tem um paciente com hipercolesterolemia, avalie a tireoide. Se ele tem, e o hipotireoidismo secundário também, central. Se o paciente tem hipercolesterolemia e hipotireoidismo, você vai primeiro tratar a tireoide, pois tratando a tireoide pode ser que você tenha normalização dos níveis séricos de colesterol. E por isso, a alternativa correta, a alternativa B. O tratamento é levotiroxina e depois você vai reavaliar esse paciente, tanto em relação à função tireoidiana como aos níveis de colesterol. Pode ser que apenas tratando a tireoide desse indivíduo, ele evolua com normalização dos níveis de colesterol. O tratamento do hipotireoidismo pode, eventualmente, trazer algumas peculiaridades. Assinale abaixo a alternativa que contém uma medicação cujo uso concomitante pode interferir na eficácia da levotiroxina. Vamos lembrar, então, das medicações que alteram a absorção da levotiroxina. Inibidores da bomba de prótons, sulfato ferroso, ciprofloxacina, hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, haloxifeno e sucralfato. Então, vamos analisar as alternativas. Dapagliflozina não, fluoxetina não, AAS não,
Fenoterol não, então sobrou o inibidor da bomba de prótons. Omeprazol pode alterar a absorção da levotiroxina, então esses medicamentos não devem ser utilizados no mesmo horário. Quando a gente começa o tratamento, a maioria dos pacientes tem melhora dos sintomas em 2 a 3 semanas. Quando temos hipotiroidismo grave, a melhora dos sintomas pode ocorrer em 3 a 6 meses. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre o hipotiroidismo clínico, o hipotiroidismo franco. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.